Então é isso mesmo, a taxa básica de juros do Brasil hoje será elevada aí pelo Copom, o Conselho de Política Monetária do Banco Central, para 14,25%. E é sobre isso que eu vou falar aqui com você hoje e te explicar o porquê que você deveria estar preocupado com isso. O que eu vejo muito é que muitas pessoas, né, às vezes até escutam falar, né, sobre o Boletim Focus, sobre a taxa básica de juros do país, sobre a questão da inflação, que está elevada, porém, muitas pessoas se colocam da seguinte maneira: e eu com isso, né? Isso não me afeta em nada. Então, será que não afeta mesmo? Então, hoje eu vim falar com vocês quais são os principais impactos na economia, no seu bolso, na bolsa de valores, e sim, o porquê que isso te afeta e o porquê você deveria estar preocupado, tá bom? Antes, né, de nos aprofundarmos aqui em detalhes, eu quero pedir para vocês, se você é aqui novo no canal, se inscreva no canal, ativando o sininho, para não perder nenhum conteúdo, não ficar por fora de nada. É conteúdo que agrega relevante, aqui eu trago meus investimentos, minha carteira previdenciária de maneira aberta, quando eu invisto em ações e fundos imobiliários. Então, assim, é sempre conteúdo relevante que agrega, que te incentiva e te motiva aí a traçar uma excelente trajetória de investidor, tá bom, pessoal? Bom, então é o seguinte, pessoal, hoje, no dia 19/3, teremos aí mais uma reunião, né, do Copom. Para quem não sabe, o Copom é o Conselho de Política Monetária do Banco Central, né? É ali o presidente do Banco Central e os diretores que eles se reúnem para decidir, né, em que rumo que vai tomar a taxa básica de juros do nosso país, que é a taxa chamada taxa Selic. Bom, pessoal, a taxa Selic, né, como já vinha sido programado lá em janeiro, né, desde que o presidente, né, era outro, não era o indicado pelo nosso presidente Lula, já indicou que teríamos mais 2 aumentos de 1 ponto percentual pelo menos. E o que tudo indica, o que o mercado espera, não é novidade para ninguém, né? Já existe até mesmo uma certeza de que na data de hoje a taxa Selic passará de 13,25% para 14,25%, pessoal, né? É o que está previsto no Boletim Focus. Boletim Focus, né, que é divulgado ali toda semana pelo Banco Central. Então, assim, é meio que uma unanimidade no mercado, sabendo já que mesmo que esse anúncio só venha na parte da noite, todos já sabem que sim, vai ser aumentado em pelo menos 1 ponto percentual, chegando a taxa Selic a 14,25%, e o que se espera é que no final de 2025 essa taxa básica de juros ela acabe em pelo menos 15%, podendo ser até maior, tá bom, pessoal? Eu vou compartilhar com vocês aqui o último Boletim Focus, foi divulgado, o Boletim Focus, né, que é divulgado toda semana pelo Banco Central. Eu peguei o último aqui, pessoal, vemos ó, que nós temos uma projeção aqui, ó, ele traz para nós a projeção do IPCA, né, que seria a nossa inflação, veja que projetado aqui, né, ó, há 4 semanas era de 5,6, né? Puxou para 5,68 e agora está em 5,66, ou seja, uma inflação extremamente elevada. E por que essa inflação elevada é importante? Calma que a gente já chega lá. Temos também aqui o PIB, né? A variação do PIB, que está aqui com um crescimento, né, projetado de 2%, né, ao ano, e temos também o câmbio, que é muito importante, né? O câmbio aqui projeta-se que ele chegue no final de 2025 a 5,98, né, e uma taxa Selic de 15%, pessoal. Aqui, essas informações são uma das mais importantes para a nossa economia em geral. Porque assim, ó, olha, vejamos aqui o PIB, por exemplo. O PIB está projetado aqui um crescimento de 2%. Por mais que seja pouco, né, é um crescimento ainda baixo, considerado a outros países, porém é um crescimento. Então não é uma notícia por si só negativa. Ou seja, o que é o PIB? O PIB é o Produto Interno Bruto. E a elevação do PIB significa que o povo brasileiro está consumindo mais, as empresas estão produzindo mais, ou seja, o Brasil está ficando cada vez mais rico. Ou seja, a riqueza do país é medida pelo PIB, pelo produto que ele produz, pela capacidade daquele país de produzir. Então, o PIB em 2% não é uma informação negativa. O problema desse Boletim Focus é que, assim, a que custo esse PIB está se elevando a 2%? Porque a gente vê muitas vezes aliados do governo ou o próprio presidente falando que do PIB, o PIB está crescendo, nosso país está evoluindo, as pessoas estão com mais dinheiro, ou seja, mas é exatamente isso? O que isso significa? Porque nós vemos aqui, nós temos uma inflação projetada de quase 6%. Quase 6%. Então, assim, a que custo esse PIB está crescendo? O que está sendo feito para esse PIB crescer? Porque você simplesmente colocar mais dinheiro nas mãos das pessoas, aumentar o consumo, gerar mais emprego de uma forma descontrolada, não é necessariamente positivo. Porque, assim, se você tem um PIB crescendo a 2%, você tem uma inflação a quase 6% e uma taxa Selic a 15%, né, a 15%, isso não significa que vai ter mais dinheiro na mão das pessoas. Recentemente, essa semana, eu estava conversando com algumas pessoas, né, sobre a questão da isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. E a gente vê que as pessoas ficam empolgadas, e com razão, porque realmente você anunciar, você vai elevar aí a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, a notícia por si só é uma notícia extremamente positiva. Por quê? Porque você vai isentar essas pessoas
ganham até 5 mil reais estarem pagando imposto de renda. Ou seja, na teoria, significaria o quê? Significaria que teremos mais dinheiro na mão dessas pessoas. Ou seja, um poder maior de compra. Você vai ter mais recurso, né, para gastar com as coisas que você deseja, né? Ou seja, aquele dinheirinho que você manda todo mês para o governo em forma de imposto de renda, ficaria na sua mão. Porém, na prática, não é exatamente isso que acontece se nós tivermos uma inflação de 6%. Por quê? Porque, na verdade, esse dinheiro que o governo está deixando de recolher sobre o modelo do imposto de renda, você vai ter que pagar em outras coisas. Afinal de contas, se a inflação está em 6%, tudo está ficando mais caro, então, na verdade, você vai ter mais dinheiro, mas você vai precisar de mais dinheiro para comprar o que você já compra hoje. Então, na verdade, esse dinheiro não vai ficar na sua mão. Na verdade, o governo só vai recolher esse dinheiro de outra forma, né? Na forma ali de outros impostos. Então, assim, você isentar quem ganha até 5 mil reais no imposto de renda, porém, o preço de tudo está aumentando, está subindo, né? Podemos ver aí, eu tenho certeza que na sua cidade, muito provavelmente o café está mais caro, o ovo está mais caro, a carne está mais cara. Então, assim, essas coisas, não necessariamente esse dinheiro vai ficar na sua mão. Então, assim, o governo, ele passa essa isenção para aumentar a popularidade, até porque a popularidade do governo está em queda, né? Para aumentar a popularidade com a classe mais baixa, que é a classe onde o governo consegue se comunicar um pouco melhor, porém, na verdade, ele só está mudando a forma de recolher esse dinheiro, né? Ele deixa de recolher em forma de imposto de renda para recolher na forma de outros impostos, quando você vai comprar o arroz, o seu feijão, quando você vai pagar as suas contas. Por quê? Porque tudo está mais caro, tudo está subido. Então, assim, não faz sentido, né? A isenção, por si só, é uma boa notícia? É uma excelente notícia, porém, esse dinheiro não vai ficar com você se a Selic, se a inflação se manter nesses patamares, tá, pessoal? Então, por que eu falo assim que a inflação é um número extremamente importante? Por quê? Porque a taxa Selic, a taxa básica de juros do nosso país, ela é elevada pelo Banco Central justamente para controle da inflação. Porque o que gera inflação? O que gera inflação é o gasto desenfreado do governo, o governo, né, injetando mais dinheiro na economia, imprimindo mais dinheiro. O que acontece? O governo injeta dinheiro na economia, né, acaba indo mais dinheiro para a mão das pessoas, porém aumenta o consumo. Aumentando o consumo, os preços sobem. Então, veja, ter mais dinheiro não necessariamente, né, te dá uma vida melhor. Você entende que, assim, você ter mais dinheiro na mão, não necessariamente você vai ter um padrão de vida melhor se as coisas estiverem mais caras, né? De repente seria mais interessante você ter um pouco menos de dinheiro e as coisas estarem mais baratas. Então, assim, não adianta, quanto mais dinheiro você pega, mais o preço sobe, continua na mesma. Você não consegue progredir, você não consegue evoluir, o seu padrão de vida não melhora, porque à medida que você vai tendo mais dinheiro, né, o governo vai dando mais dinheiro, vai dando mais auxílios, distribuindo mais auxílios para as pessoas, os preços vão subindo e você acaba que você compra as mesmas coisas que você comprava antes com menos dinheiro. Então não muda basicamente em nada. É apenas uma tentativa frustrada do governo de quê? De aumentar a popularidade, né, dando a entender que o país está crescendo, que as pessoas estão com mais dinheiro, porém, variação da IPCA nas alturas, né? Inflação nas alturas, a Selic acompanhando, porque o Banco Central ele tem a responsabilidade de manter a taxa Selic sob controle. Então, antes da gente, né, julgar o Banco Central, por que está aumentando a taxa de juros? Para o país não é bom, e realmente não é bom. A taxa de juros nas alturas para o país é extremamente negativo, porém, ele precisa fazer isso na tentativa de desacelerar a economia. É isso mesmo, o Banco Central ele faz isso para tentar diminuir o consumo, porque diminuindo o consumo vai ter uma queda da inflação, caindo a inflação, logo em seguida os juros pode também ser reduzido. Então, na verdade, o governo ele deveria estar construindo um PIB progressivo, um PIB crescente de outras maneiras. Por exemplo, diminuindo, né, os gastos públicos, coisa que o governo não tem interesse em fazer, né? Diminuindo os gastos públicos, diminuindo as contas públicas, teria outras formas de fazer e não apenas de injetar dinheiro, injetar dinheiro, injetar dinheiro, porque isso não adianta, né? Nós temos casos aqui clássicos, vizinhos nossos, da Argentina, da Venezuela, que na Venezuela a pessoa para ir no supermercado comprar um papel higiênico, ela tem que ir com uma sacola de dinheiro desse tamanho. Por quê? Porque o dinheiro não tem valor nenhum. Então, não adianta apenas ter mais dinheiro se esse dinheiro não tem valor. Certo? Então, assim, deveria ter outras formas, seria o quê? Reduzindo o gasto público, certo? Reduzindo, né, desinchando a máquina pública, aí você conseguiria, de repente, ter um crescimento. De repente, assim, no primeiro momento, você não iria conseguir crescer, né, porque seriam medidas um pouco mais fortes, porém, né, a longo prazo, seria muito melhor. Porque, por enquanto, pelo menos, as prévias para 2025 não são boas, né? Então, é basicamente isso. Crescer o PIB é interessante, mas dependendo do preço que vai se pagar, aí a conta já não bate para o trabalhador em si, né, para o brasileiro, para aquela pessoa de classe mais baixa, não fica
tão interessante. E sim, é por isso que você deve estar preocupado, porque sim, tem impacto no seu bolso. É só você ir no mercado, é só você começar a consumir produtos que você vai entender que está tudo muito caro e de repente tem um pouco mais de dinheiro. Se o preço for subir, para você não adianta em absolutamente nada. E qual que é o impacto, por exemplo, assim, para os investidores? Qual que é o impacto disso na Bolsa de Valores, né? A Bolsa de Valores também sofre muito com o impacto da taxa alta de juros. Afinal de contas, quanto maior a taxa básica de juros, maior são os juros das dívidas das empresas, né? Ou seja, as empresas têm muito mais dificuldade para crescer. A maioria delas não consegue crescer, muito pelo contrário. Por quê? Porque fica muito mais difícil de pagar dívidas. E hoje no Brasil, qual que é a empresa que não possui dívidas? Praticamente todas as empresas em 5% possuem algum tipo de dívida. E quanto maior a taxa básica de juros, maior são as dívidas, né? Mais difícil fica de se quitar as suas dívidas, de obter crédito no mercado para fazer novos investimentos. Então, assim, as empresas sofrem demais, não conseguem obter lucros, principalmente as empresas do ramo de varejo acabam apanhando demais com a taxa de juros extremamente alta, pessoal. Outra coisa, a renda variável também sofre demais. Por quê? Porque sabemos que com a taxa de juros alta, elevada, a renda fixa acaba sendo muito mais atrativa, fica muito mais interessante. Então a gente tem uma saída muito grande, né, da renda variável, da Bolsa de Valores, por exemplo, para o Tesouro Direto, para outros investimentos de renda fixa que são considerados um pouco mais seguros e que com juros altos acabam pagando bons rendimentos. Isso também fica muito atrativo e a Bolsa de Valores acaba apanhando. Então por isso nós observamos aí nos últimos tempos, né, quedas na Bolsa de Valores, queda nos fundos imobiliários por conta da taxa básica de juros elevada. Agora, nesse momento exatamente, estamos tendo, né, algo inverso. Nós vimos recentemente que a Bolsa de Valores se recuperou alguns pontos, os fundos imobiliários também recuperaram, né, ali o seu preço de cota. Por quê? Porque existe, né, um dos fatores é o quê? É a queda na popularidade do atual governo, a queda na popularidade do presidente Lula. Isso influencia demais. Por quê? Porque quanto menor a popularidade do presidente, o mercado considera que menor é a chance dele se reeleger. Então apenas essa especulação de que vai ser difícil o atual governo se reeleger já dá uma impulsionada no Bolsa de Valores, né? As pessoas já ficam mais otimistas. Por quê? Porque a maior parte do mercado financeiro não concorda com a maneira desse governo de agir e não é à toa que a economia está esse caos, tá bom, pessoal? Bom, pessoal, é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje, tá bom? Aqui um recado, não vou estender muito o vídeo para não ficar muito cansativo. Se você ficou com alguma dúvida, se não entendeu algo, se tem alguma informação que você gostaria de ter e não veio nesse vídeo, deixa nos comentários, pergunta para mim. Se eu não souber, eu vou atrás, eu corro atrás, eu descubro e eu passo para você. Para mim vai ser sempre um prazer. Muito obrigado por ficar até aqui, participar muito da sua vida, seus investimentos e falou, valeu!